triste, melancólico, constrangedor, com esse final ainda aí com confusão, desequilíbrio emocional. O Inter tinha tudo para ganhar o jogo do São Paulo aqui e ir com moral. Ou um pouquinho de confiança, Pedro, para quarta-feira contra o Fluminense. Nada disso aconteceu. E eu não arrisco. Eu não sei se eu consigo acertar 5 jogadores do Inter que estarão em campo quarta-feira. Eu não sei se eu consigo arriscar aqui 5 jogadores que estarão em campo. Qual o time do Inter? O Inter está indo para uma decisão de mata-mata e eu não sei qual o time do Inter vai jogar na quarta-feira. É triste, é melancólico, é constrangedor o que está acontecendo com o Sport Clube Internacional. Tivemos aqui o pior público do ano na temporada, em um campeonato brasileiro. Isso aqui é campeonato brasileiro. Não é qualquer torneio. É um campeonato brasileiro que nós não ganhamos desde 1979. E hoje, isso aqui é reflexo de um trabalho, de uma gestão que está deixando o clube menor. É isso que está acontecendo. E o Inter vai com uma responsabilidade enorme para esse jogo contra o Fluminense, para manter uma chama de alguma coisa ainda a partir de setembro. Porque depois tem Flamengo pela Libertadores da América. E eu não vou aqui morrer de véspera. Mas alguém aqui, em sã consciência, diz hoje que o Inter vai passar pelo Flamengo? O ano do Inter pode terminar em agosto, Pedro. O ano do Inter pode terminar em agosto. É muito pouco para a grandeza do Sport Clube Internacional. O Inter tem 59 gols na temporada em 38 jogos, tá? Isso dá um gol e alguma coisa, um gol e meio por partida. 59 em 38. 59 em 38. Um gol e meio. Tá? Vamos tirar os 24 gols do Gauchão, tá? Que é um campeonato menor, que com adversários de quilate menor. Vamos pegar o grosso da temporada. Dá 35 daí. 35. E se nós tirarmos os jogos do Gauchão, que são 12 jogos, são 35 em 47 jogos, é isso, né? Não, tu tinha 38, né? Tu tira os 12 jogos, dá 26. 26, isso. 26 jogos e 35 gols. 35 gols, ou seja, tu vê que a média já cai. 1,34. Então, é um time que faz poucos gols. No Campeonato Brasileiro, eu tô aqui dando uma de Bertoncello, porque eu tô com os números na minha frente, mas no Campeonato Brasileiro o Inter fez 18 gols. 18 gols em 17 jogos. Ou seja, o Inter faz um gol por jogo. É pouco a produção. Então, assim, claro, tem a questão dos dois centroavantes? Tem. Tem uma crise técnica dos dois? Tem. Os dois estão em crise técnica. O Borré hoje teve chances e tomou decisões erradas. O Ener Valencia parece um jogador sem empuxe. O Ener Valencia não é o jogador que desembarcou aqui para a reta final da Libertadores de 23. É outro jogador. Mas tem também uma questão coletiva de uma produção ofensiva que é baixa. Só tem um time que consegue ter um gol por jogo mais ou menos e tá bem, que é o Palmeiras, né? Palmeiras ganha de 1-0. 21 em 16 jogos. Só que tomou 14. E esse é outro ponto, né? O Inter tomou 22. Toma muito gol também. Então a campanha ela tá refletida nisso. E não é passar pano nem defender os centroavantes. Crise técnica. Valência nem se fala. Um jogador da hierarquia do Valência não pode ficar desde abril sem fazer um gol. Não pode. É muito pouco. E o Valência tem gols no Gauchão. Dos 7 gols dele, 5 são no Gauchão. 5, né? Então, assim, precisa melhorar o rendimento dele porque ele é um jogador de outra prateleira. Agora, tem uma questão coletiva que a gente precisa analisar. O Inter cria pouco, o Inter tem dificuldades, o Inter está mapeado, o Inter, quando tem os caminhos bloqueados, depende muito da individualidade do Alan Patrick, que, se eu não me engano, o Bertoncello é o goleador do Inter na temporada, não? Isso, 12 gols marcados, o Alan Patrick. 12 gols o Alan Patrick, o Valência tem 7, o Borré tem 6. É pouco? É pouco. Agora, nós estamos em agosto. Quase que Valência e Borré somados no ano dão o número de gols marcados pelo Alan Patrick sozinho. Dá 13, né? E o Alan Patrick tem 12. Ô, Leonardo, eu quero ser bem franco contigo aqui sobre uma questão, tá? O Inter gasta e gasta muito. Demais. Com esses dois centroavantes para que eles sejam protagonistas. E o Inter gasta e gasta muito para que eles sejam protagonistas, pensando que é possível, tendo jogadores desse quilate, dessa prateleira, é possível brigar por títulos.
Só que o Inter não está conseguindo nenhuma coisa nem outra. Não está conseguindo o protagonismo dos centroavantes e não está conseguindo brigar pelos títulos. O Inter ganhou o Gauchão esse ano, é verdade, não ganhava há muito tempo. É um ponto que já é vencido. O Inter precisava voltar a vencer o Gauchão e ganhou o Gauchão, tá tudo certo, não estamos discutindo isso. Agora, com o que o Inter está investindo, o Inter não briga por títulos. O Inter acaba sucumbindo nas competições e não conseguindo, por exemplo, chegar longe numa Copa do Brasil, chegar longe numa Libertadores. Foi semifinalista lá em 2023, é verdade, mas é isso, é o que o Inter tem. Será que não é o momento mesmo, Leonardo? E aí eu vou dizer bem sinceramente aqui, ó. Eu não estou falando de tornar o elenco menor ou de tornar a pretensão menor, mas de repente um centroavante que tenha metade do custo vai fazer mais gols. Mas o time tem que servir esse centroavante. Pois é. A gente já viu times aqui no Rio Grande do Sul com centroavantes de menor quilate. Como é que o Chico da Costa faz 4 gols em 3 jogos, Leonardo, no Mirassol? Porque tem uma estrutura de jogo no Mirassol que é voltada para o centroavante. O Renato Kaiser, com todo respeito ao Renato Kaiser, mas ele é de uma prateleira muito inferior e, sim, se a gente colocar trajetória e jogador por jogador, ele está muito atrás de Borré, Valência, um jogador de outro mundo. Mas o Vitória joga, o Renato Kaiser é o cara que o time precisa jogar para ele. E se o time joga para esse centroavante, a gente teve vários casos de... O Dimba foi goleador do Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás. Claro. O Verratti, por exemplo, é um dos quase artilheiros do campeonato e o Vasco tá naquela draga lá, né? Tem 9 gols. O Josiel, que jogava no São José de Cachoeira, foi pro time B do Juventude, e aí foi pro Paraná, e depois foi contratado pelo Flamengo, foi goleador do Campeonato Brasileiro. Mas tem esse fenômeno. Mas aí é perfeita a colocação, Leonardo, porque eu acho que o Inter não pode cair na questão de buscar um centroavante que joga num time que é um exército de homem só, de repente, né? É o time jogando todo para aquele cara e aquele cara... O William Potker foi goleador do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Pela Ponte Preta, e veio jogar no Inter, e a gente viu que a característica dele era de times que jogavam com as linhas baixas e acionavam a capacidade, a potência física dele. Só que tu pega assim, ó, o Chico da Costa chegou no Mirassol, tem uma estrutura de time, o time joga pro centroavante. Tá, mas e o Inter joga por quê? Pelo quê? Sabe? O Inter não joga pelo centroavante, o Borré e o Valência daqui a pouco não tem uma estrutura que joga por eles. Tá, mas o Inter tá jogando pra quê? Por quem? Sabe? Eu sinceramente eu não consigo entender o que falta para que o Inter tenha uma estrutura, para que o Inter tenha uma ideia, que se não consegue jogar para o centroavante, tem que jogar por alguma outra coisa. Mas o Inter jogava, a questão é que os adversários descobriram. O Inter jogava pro Bernabéu, principalmente. E o sucesso do Bernabéu com a chegada do Roger, e o Roger é o autor do Bernabéu. O Bernabéu estava mofando aqui no Inter, não pegava sol. Ninguém sabia do Bernabéu. E o Roger pega o Bernabéu e vê na capacidade física do Bernabéu uma boa saída de trás. Então, marca o Alan Patrick, vigia o centroavante, tu tem um lateral que é uma força física, uma fortaleza física, tem muita explosão e vai chegar à frente. Só que os adversários começaram a ver. E isso aconteceu pela primeira vez, e eu estava aqui nessa mesma cabine, nessa mesma cadeira. Inter e Nacional. O Nacional fechou os lados do Inter, marcou a articulação do Inter e fez 3 gols em 3 contra-ataques. Acho que no primeiro tempo estava 3-0 para o Nacional. O Inter depois acaba empatando o jogo. E a partir daí todo mundo entendeu como o Internacional poderia ser bloqueado. Tu marca a saída do Bernabéu. Então essa solução o Roger não tem. O que se espera quando tu tem um time que está mapeado? Que a tua individualidade desequilibre. O Alan Patrick, por vezes, desequilibra. Não vem conseguindo, até porque acho que o Alan Patrick já começa a sentir o peso da temporada, já é um jogador com uma idade mais adiantada. Então, assim, é tudo em cima do Alan Patrick. O Alan Patrick contra o Fluminense veio armar o jogo na meia-lua de defesa do Inter, porque não tem espaço. Então, assim, nesse momento, depende da individualidade. Hoje as marcações estavam encaixadas. O Inter encaixou o São Paulo encaixou o Inter. Hoje era o dia da individualidade. E a individualidade não apareceu no momento em que a oportunidade apareceu. E quem era a individualidade? O Borré. Porque o Alan Rodrigues recupera uma bola, o zagueiro sai jogando mal, ele pega a bola
e ele avança e toca pro Borré dentro da área. O que faz a individualidade? Ali, tu faz o goleiro trabalhar, tu joga a responsabilidade pro goleiro. O Borré pisou na bola, tomou a decisão errada. Então, assim, esse momento é o da individualidade. Se o coletivo não está funcionando bem, se o coletivo está mapeado, joga a individualidade. O que fez o Renato contra o Internacional? Deixou a Aguirre jogar. Não deixou o Bernabé jogar. O Bernabé ficou marcado pelo Serna. O Aguirre tinha o corredor, mas ele sabe que o cruzamento do Aguirre não é tão bom, que o Aguirre é um jogador muito voluntarioso, um jogador de muita força, mas ele não tem o risco para a defesa dele que pode causar o Bernabé. Então ele deixa jogar aquele jogador. Não deixou tanto o Vitão. Na que deixou o Vitão desequilibrou. Então são essas questões. Então por isso que a gente cobra muito a individualidade. Tem problema coletivo? Sim. Mas tem uma individualidade que no momento ela precisa aparecer. Como o Valência apareceu na Libertadores de 23. Contra o River Plate, contra o The Strongest contra o Bolívar lá na montanha. Então essa individualidade ela tem que aparecer na hora que o time precisa. E as do Inter, e esses dois jogadores foram buscados para serem seus jogadores diferenciados e que desequilibrem, elas não estão aparecendo, Jorge.